E nós vamos agora então falar aqui sobre aquilo que no início da minha conversão eu fazia muita confusão com relação aos nomes dos apóstolos. Então ele vai ao monte orar, né? Ele chama dessa multidão os discípulos. Dos discípulos ele elege 12, né? Que o texto fala aqui. Ele chamou para si aqueles que ele quis, que foi a vontade dele, e vieram a ele. Então vamos lá. Dos 12 apóstolos, 6 têm o mesmo nome. Então a gente acaba fazendo uma confusão muito grande, né? Então nós temos 2 Simão, nós temos 2 Tiago e nós temos 2 Judas. Olha a confusão aí. Primeiramente, então o que acontece? Se faz então uma distinção, porque naquela época, Simão, então Jesus coloca o nome dele de Pedro, Cefas, né? Pedra, para fazer uma distinção entre um e outro. Então nós temos Simão, por sobrenome Pedro, e o seu irmão André, que foram os primeiros apóstolos que Marcos relata no seu evangelho. Mas também nós temos outro Simão, que é o Simão Zelote, que não é o Simão Pedro, pessoal. Por quê? O que é o Zelote? Zelote era um grupo de patriotas anti-romanos. Eles queriam o retorno à observação das leis de Moisés e a conquista da independência nacional pela expulsão dos romanos, né? Então os zelotes ele era um quarto grupo do judaísmo. Então vamos lá. Por que o quarto grupo? Fariseus, escribas, saduceus e os zelotes. Então, muitas vezes, por que Jesus não foi visto como um rei? Porque a expectativa deles era justamente um rei militar. Porque Jesus, vindo ali da descendência de Davi, né? Jesus, o filho de Davi, uma profecia bíblica que Deus havia feito, eles esperavam então um Jesus militar, que tirasse Jerusalém, Israel ali, do império, do poderio de Roma, né? Então, mas nós sabemos que o reino que Jesus veio trazer era um reino, não era um reino desse mundo, era um reino espiritual, né? Por isso Jesus falou, o reino de Deus está em vós, né? Não era um reino militar, não era um reino terreno que Jesus veio trazer. Mas eles não enxergaram isso, porque a expectativa era de um reino físico, era de um reino militar. Então nós temos Simão Pedro, Simão Zelote, nós temos também 2 Tiago. Então o primeiro Tiago é Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, que foram os segundos apóstolos chamados, né, por Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles eram irmãos também, e Jesus dá o nome a eles de filhos do trovão, né? Não há aí um consenso ou algo que a gente possa afirmar aí com 100% de certeza, mas acredite-se que pela personalidade impetuosa deles, né? Naquela passagem ali dos samaritanos, quando os samaritanos proíbem eles de entrar ali, ele fala, Senhor, quer que oremos a Deus, né? E que desça um raio naquela cidade. Então eles eram desse temperamento impetuoso, né? Por isso Jesus então chamou eles de Boanerges, filhos do trovão. E nós temos também outro Tiago. Então esse Tiago aqui, irmão, só voltando, ele é o Tiago que chama Tiago Maior. Tá? Tiago Maior, e João é o discípulo amado de Jesus, ok? E esse outro Tiago, o Tiago filho de Alfeu, é chamado também o Tiago o Menor, é aquele que escreve a epístola ao Tiago. Nós temos também, fora o Judas, nós temos outro Judas também, temos 2 Judas. O primeiro que todos conhecem, Judas Iscariotes, muito provavelmente ali pela cidade natal dele, de Queriotes, por isso ele leva esse nome, né? Judas Iscariotes, ele era o traidor. Mas nós temos também outro Judas, que no Evangelho de Marcos ele é chamado de Tadeu. Por isso que a gente faz confusão, né? Você mas cada evangelho é um nome. Então assim, no Evangelho de Marcos ele está como Tadeu. Lá no Evangelho de Mateus diz que o nome dele é Lebeu e o apelido dele é Tadeu. E lá no Evangelho de Lucas diz Judas, filho de Tiago. Então Judas Iscariote e esse outro Judas aqui. Aí nós temos também Filipe, nós temos também Bartolomeu, que também se chama Natanael. Nós temos Mateus, que também se chama Levi, que é o coletor de imposto, que era, né?
era coletor de imposto na época. E nós temos também Tomé, chamado Dídimo, que foi aquele que duvidou de Jesus, ok? Pessoal, se você está com alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua pergunta. Nós estaremos respondendo aí com todo carinho, com toda atenção. Se você está gostando do vídeo, já deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo se você está sendo edificado pela exposição da palavra. Ok, pessoal? Então, esse foi o chamado dos 12. Quem foram os 12, né? E nós vamos agora seguir a nossa leitura a um texto muito forte, né, irmão? Um texto muito forte, polêmico, onde nós vamos estar falando aqui sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Jesus chama isso do pecado imperdoável. Então vamos estar lendo aqui, fazendo a leitura do versículo 20, tá? Vamos de versículo a versículo aqui, porque é um texto, né, rico em detalhes ali. Então diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então nós temos aqui no versículo 20, pessoal, a segunda vez que Marcos retrata Jesus com a multidão. Então nessa casa que ele está aqui, muito provavelmente a casa de Pedro, porque era costume daquela época, né? Quando Jesus comissiona ele envia os 70 discípulos, ele fala: a casa onde vocês forem recebidos, ali vocês permaneçam. Então eles não tinham esse costume de ficar numa casa hoje, fica numa casa amanhã. Era a casa que eles escolhiam, e se eles fossem bem recebidos, ali eles ficaram. Então, muito provavelmente, por mais que o texto não diga, muito provavelmente seja a casa de Pedro. Então nós temos pela segunda vez aí uma multidão de pessoas, né? Uma alta demanda de pessoas necessitadas. Nós vimos aí que o ministério de Jesus alcançou fronteiras longínquas, né? Então Jesus sempre estava ali no meio da multidão, e a multidão era muita gente, tá, pessoal? Era religioso, era curioso, era realmente pessoas sinceras, eram pessoas que só estavam ali querendo milagre e depois iam embora. Então eram muitas pessoas, né? E Jesus conhecia o coração de todas elas. E nós temos aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação aqui, o seguinte: nesse texto nós temos Jesus numa multidão, mais uma vez, e a demanda desse trabalho, pessoal, era tamanho que eles não conseguiam sequer se alimentar. Então nós temos ali, nesse versículo, nós temos duas necessidades. Eu quero aproveitar esse texto agora para fazer uma pergunta. Qual a necessidade que nós temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Isso automaticamente nos remete lá ao Evangelho de Mateus: buscai o reino de Deus e sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, que coisas são essas? O contexto da passagem: o que comer, o que vestir, o que beber, né? Então, os discípulos estavam com duas necessidades: a primeira, de se alimentar, e a segunda, de realizar a obra de Deus. Então, qual a necessidade que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? Outro exemplo que eu quero dar sobre isso que estou falando, o exemplo de Jesus e Pedro no barco. Quando Jesus passa ali pelo mar, ele entra no barco de Pedro, ele usa o barco de Pedro como um púlpito. Mas o texto diz que Pedro havia pescado a noite toda, ou pelo menos tentado, né? Ele não pescou nada. Então havia duas necessidades também nesse texto. Jesus precisava pregar, e a necessidade física de Pedro: ele precisava se alimentar, ele tinha encerrado um turno de trabalho sem sucesso. Então a gente vê muito claramente, irmãos, nesse texto de Pedro, né, de Jesus no barco de Pedro, Jesus realizando primeiramente a obra de Deus. Okay? Então essa deve ser a ordem nas nossas vidas. Primeiramente a obra de Deus, irmãos. E em segunda instância, a nossa necessidade. Porque assim como foi com Pedro, depois que Jesus usa o barquinho de Pedro ali, ele fala: Pedro, vai mar adentro, vai para as águas mais profundas. E Pedro, como um pescador profissional, irmãos, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Talvez seja isso, né, a teimosia e o fracasso de muitas pessoas, onde Jesus está falando para você fazer algo
e você está achando isso tão fácil, tão simples, que você se recusa a obedecer, e é somente isso que você precisa fazer. Obedecer, queridos. Então Pedro obedece e ele fala, olha, sob a tua palavra eu vou fazer isso. Então, né, eles têm ali uma pesca maravilhosa, né? Mas Pedro depois não se tornou um empresário da pesca. Pedro foi chamado para ser pescadores de homens. Então, pessoal, coloque sempre a necessidade do reino em primeiro lugar, porque ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Então, qual a necessidade que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Se quiser colocar no comentário, coloca aí, pessoal. Então vamos lá, versículo 21 agora, vamos seguir aqui a nossa leitura. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Pessoal, esse texto me leva a uma reflexão, uma pergunta. O que é que os familiares de Jesus ouviram? Presta atenção. O que é que eles ouviram para eles chegarem a essa conclusão? Jesus está fora de si. O que foi que eles ouviram? Ora, Jesus está curando enfermos, expulsando demônios. Jesus está trazendo alívio para as pessoas. Jesus está fazendo bem. O que foi que eles concluíram? O que foi que eles ouviram para chegar a essa conclusão? Parafraseando, Jesus está louco. Então, o que é que eles ouviram? Ou o que foi que eles deram ouvido? Será também que eles foram incompreensíveis, né, no que diz respeito ali ao que Jesus estava fazendo no sábado, por exemplo? Talvez alguém tivesse chegado lá nos familiares de Jesus e falado, olha, Jesus, o filho de vocês, está louco. Ele está fazendo coisa no sábado que não pode fazer. A lei não permite. Né? Então será que eles também, movidos por isso, eles foram ter com Jesus? E o texto é forte, pessoal. O texto fala que, olha, eles não foram lá para conversar com Jesus. A Maria foi lá, né? Filho, o que foi? Não. O texto está falando o seguinte, eles saíram para o prender. Nós não sabemos aí se foi algo hostil da parte dos familiares de Jesus, ou se foi no intuito de protegê-lo, né? Uma vez vendo que os fariseus ali respiravam ameaça contra Jesus, nós não sabemos se a intenção deles era tirá-lo de lá para protegê-lo. Nós não sabemos, né? Mas eles foram lá para aprender, eles foram lá para prender Jesus, não para aprender, né? Foram para prender Jesus. Então, pessoal, o que acontece? Então, além da perseguição religiosa que Jesus sofria, né, por parte dos corações endurecidos, Jesus agora ele tem que lidar com a falta de discernimento dos seus familiares. Né? Porque tem aquilo que a gente ouve e tem aquilo que a gente dá ouvido. Né? Então, quem sabe se ele estivesse ali prestando atenção naquilo que Jesus estava fazendo de bem para as pessoas. Jesus estava trazendo alívio, paz, consolo, conforto, né? Então, quem sabe se eles tivessem ouvido isso e dado atenção a isso, eles não estariam, né, com essa preocupação. Então, eu fiquei meio na dúvida em que palavra usar aqui, uma vez que a gente não sabe o motivo, né, o que foi que eles, qual foi a conclusão que eles chegaram para querer prender Jesus. Então, irmãos, eu coloquei como uma falta de discernimento dos seus familiares, uma falta de discernimento espiritual, né? Isso está em perfeito alinhamento com o que o próprio Senhor Jesus disse, né, que o evangelista Mateus escreveu no seu evangelho. Então, abra comigo lá, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 ao 38. É uma passagem muito forte, pessoal. É muito difícil, né, alguém estar pregando sobre isso, né, porque a gente está falando tanto sobre inclusão nos dias de hoje, né, as pessoas estão falando tanto sobre tolerância, né, então se levantar muitas vezes num púlpito de uma igreja para pregar isso aí, né, as pessoas ficam meio assim, né, mas, irmãos, está na Bíblia, se está na Bíblia, irmão, tem que pegar, tem que ensinar, tem que falar e tem que viver, primeiramente, né, principalmente. Então, essa incompreensão familiar, né, dos parentes de Jesus, ela está em perfeito alinhamento com isso aqui.
Jesus fala o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus não veio trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. Palavra de Jesus. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares, serão os seus parentes. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus, pessoal, não sou eu que estou inventando isso. Então, muitas vezes essa perseguição vem de uma família que é tradicionalmente católica, né, de uma outra religião. A gente vê muito isso na questão de famílias islâmicas, muçulmanas, onde os filhos, alguém se converte ao cristianismo, ele passa a ser perseguido, né, em alguns lugares pagam com a própria vida ou são expulsos da sua casa por se tornarem cristãos. Então essa é a divisão que Jesus veio trazer, essa é a espada que Jesus veio trazer, né? Também está em perfeito alinhamento com 1 Coríntios 2,14. O que está lá em 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ou seja, era o que os familiares estavam taxando Jesus. Está fora de si. Por quê? Porque eles não estavam tendo esse discernimento espiritual daquilo que Jesus estava realizando e fazendo, né? Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Elas são discernidas e entendidas espiritualmente. Então, só quem é espiritual, pessoal, só quem é do reino entende as coisas do reino. Quem está fora parece loucura. Então, por isso, nós somos chamados de loucos, né, irmão? Então, loucos aí pelo Senhor, pela sua obra. Então, Jesus, ele enfrenta então esse embate aí com os familiares. Eles foram lá para prender Jesus. Quando eles ouviram isso, a gente não sabe o que foi que eles ouviram, mas segue a nossa leitura. No versículo 22 de Marcos. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então, os escribas que tinham descido, eles se deram o trabalho de sair de Jerusalém para ir lá em Cafarnaum ver o que Jesus estava fazendo. Então Jesus cura as enfermidades, curou um homem da mão mirrada, né? Só que agora eles pegam assim: olha, se Jesus está expulsando os demônios, porque Beelzebu é com ele. Só pode. Não tem outra explicação, né? Ele fala, então, Satanás está ali, por isso que ele tem essa autoridade sobre os espíritos. O maioral ali do reino das trevas está nele. Então, Beelzebu, a gente encontra lá em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 2, a gente encontra lá uma referência sobre Beelzebu, ou Beelzebu, né? Então, nessa passagem, nós temos ali o rei Acasias. Ele sofre um acidente e ele manda então alguém consultar esse Deus minúsculo, tá? Para ver se ele ia melhorar, né? Ele é um deus de Ekron. Ele era o deus de Ekron, segundo a Reis 1:2, né? Então, cujo significado, esse nome Beelzebu, é chamado Senhor do Céu, mas que ele foi, de uma certa forma, ele foi satirizado pelos judeus. E os judeus passaram a chamar de Baal-zebu, ou seja, o Senhor das Moscas. Olha o que estavam associando Jesus. Olha o nível que esses caras conseguem chegar. Então eles falaram assim, ó, não, ele consegue expulsar porque o capeta está com ele. E no versículo 23, vamos fazer a leitura assim, eles disseram o seguinte: e Jesus chamando-os a si, disse-lhe por parábolas.
Como pode Satanás expulsar a Satanás? Vamos ler até o 27. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Então vamos lá. Jesus ele chama esses religiosos escribas, né? Aqui diz que foram os escribas. Então ele chama eles e eles começam a falar com eles por parábolas. Okay? Então, o que é uma parábola? Parábola ela é uma figura de linguagem empregada nos textos bíblicos. Então nós temos ali, fora a parábola, quais são as outras figuras que nós temos? A alegoria, a hipérbole, a metáfora. Então aqui Jesus está empregando parábola. E o que é a parábola? É uma história que é uma história que é contada com a finalidade de ilustrar uma verdade. Mas essa verdade sendo contada através de uma parábola é uma verdade que não fica, vamos dizer assim, de forma explícita, né? De forma que alguém possa entender assim com facilidade. Então Jesus não faz questão de dizer abertamente ali o significado dessa parábola para eles. Por quê? Por causa da dureza do coração daqueles homens. Então aqui Jesus mais uma vez ele faz uso do segredo messiânico, ele não revela, né, para estes homens o significado dessa parábola, né, que é muito claro ali. Então não pode ser ali o diabo em Jesus, porque seria a casa dividida, ela não subsiste. Então não poderia ser ali Satanás expulsando o próprio Satanás. Então isso aí está muito bem explicado. Agora, quem é aquele do versículo 27? Quem é aquele valente que consegue vencer a Satanás e roubar os seus bens? Então esse é o segredo messiânico da parábola. É Jesus falando através dessa parábola que ele era aquele que estava subjugando Satanás e seus demônios e tirando das garras deles as pessoas. Assim como eu um dia fui tirado das garras de Satanás. Então aqui, nessa parábola, Jesus está falando que ele já está subjugando Satanás e o seu reino. Ele amarrou o valente, ele venceu o valente e ele está saqueando então a sua casa. Então, o que era o produto do saque? Vidas. Era o que Jesus estava falando ali naquela parábola. Não era Satanás em Jesus expulsando o próprio Satanás. Não. Era Jesus subjugando Satanás e tomando do seu reino vidas. Era o que Jesus estava falando para aqueles homens através de parábolas. Mas por que por parábolas? Vou até dar um spoiler aqui. Marcos 4, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele diz assim: e ele disse-lhe: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Quem é vós aqui nesse texto? Os discípulos. E ele diz assim: mas aos que estão de fora, presta atenção pessoal, os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Quem está fora, quem não está discernindo nada com nada, quem não nasceu de novo da água, do Espírito, né? Os religiosos com seu coração endurecido. Aí ele diz assim: para que vendo, vejam e não percebam. Era o que estava acontecendo. Aqueles homens estavam vendo os milagres de Jesus diante de seus olhos e não estavam percebendo. E Jesus continua falando: ouvindo, eles ouvem, mas não entendem. Então eles estavam vendo, ouvindo, vendo e não estava percebendo, ouvindo e não estava entendendo, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Porque eles estavam resistindo, mais uma vez, à visitação deles. Eles estavam negando a sua visitação, eles não reconheceram a sua visitação. Então para eles Jesus falava por parábolas por causa da dureza do seu coração. Ok, pessoal? Então nessa parábola Jesus estava vencendo, ele já estava subjugando Satanás e tirando das garras dele as pessoas que eles mantinham presos. Ok? Agora, né, o polêmico texto: o que é o pecado imperdoável? Você já se perguntou alguma vez se você cometeu esse pecado? Será que eu cometi esse pecado? Versículo 28 ao 30, vamos estar lendo lá? Diz assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens
e toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Pessoal, ninguém que professe uma fé genuína em Jesus, ele duvida da sua autoridade. Ninguém, ok? Eu quero usar como exemplo disso que eu estou falando. Pegue sua Bíblia aí, no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 a 41. 9, 38 a 41. Vou fazer a leitura aqui rapidamente. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. É o que estou dizendo. Ninguém que tem uma fé genuína em Jesus pode duvidar da sua autoridade. Jesus está falando: ninguém que possa fazer milagre em meu nome possa lá na frente falar mal de mim. Possa lá na frente duvidar da minha autoridade, duvidar de mim. Né? Porque essa era a indignação de Jesus. Porque da mesma fonte, pessoal, não pode jorrar dois tipos de água. Se você crê em Jesus, se você crê que Ele é o Filho de Deus, né, você mantém e sustém essa confissão de fé. Então, Jesus está falando: ninguém há que faça milagre em meu nome e depois possa falar mal de mim. Então Jesus chama esses religiosos de víboras, porque eles falam coisas boas, eles falavam coisas boas da boca para fora, mas não era a realidade do coração deles. Então ele chama lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, Jesus chama ele de víbora, porque justamente Mateus 10, 34 é o contexto dessa passagem lá no Evangelho de Mateus. Então, irmãos, não há ninguém que venha duvidar do Espírito Santo, não há ninguém que venha duvidar de Jesus se a sua fé for uma fé verdadeira e genuína. Não é o que acontecia com eles, porque o que eles falavam era da boca para fora, não era aquilo que estava no coração deles. Né? O coração deles era duro, então eles falavam da boca para fora, né? Coisas que não condizia com a realidade. Não, por isso que Jesus chamava ele de sepulcro caiado, né? Bonito por fora, né? e podre por dentro. Então era essa a condição espiritual daqueles homens. Então o pecado, então o que é o pecado imperdoável? É eles atribuindo ao diabo aquilo que Jesus estava fazendo, porque eles se recusavam, mais uma vez, eles se recusavam a crer, eles se recusavam a aceitar que Jesus estava agindo ali sob o poder de Deus. Né? Eles viam, como nós lemos aqui, eles viam, mas não percebiam, eles ouviam, mas não entendiam. Né? Por causa do coração endurecido deles. Então, fique tranquilo, né? Ninguém que tem uma fé genuína em Jesus vai duvidar da sua autoridade ou vai atribuir ao diabo aquilo que ele está fazendo. Ok, pessoal? Os fariseus e escribas o acusaram disso, né? Porque eles se recusaram a crer em Jesus e atribuíam aquilo que ele fazia a Satanás, ultrajando então o Espírito Santo. E nós vamos agora, pessoal, na reta final aqui do nosso capítulo 3 de Marcos, os últimos versículos 31 ao 35. Vamos então aqui fazer uma leitura versículo a versículo, ok? Versículo 31 diz assim: após todo esse embate, né, após toda essa situação de Jesus ali sendo acusado de ser de ter o diabo no corpo e tal, aí no versículo 31 o que acontece? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Chegaram. Aí você lembra lá do versículo 21? Eles tinham então, eles saíram para ir ao encontro de Jesus para quê? Para prendê-los. Versículo 21, o texto diz:
E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Aqui, versículo 21, parentes. Quem eram os parentes? Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Os irmãos, né, a tradição católica diz que eram filhos de José, de um outro casamento, porque eles acreditam que Maria morreu virgem, né, irmão? Mas a gente sabe que não foi isso. Né? Após a concepção virginal de Jesus, né, José então conheceu sua esposa e ele teve irmãos, né, segundo uma conjunção carnal entre José e Maria. Então esses irmãos aqui eram irmãos de sangue, biológico de Jesus. Então eles que foram prender Jesus. Então aqui no versículo 31, eles chegam onde Jesus estava e estando de fora, mandaram-no chamar. Ok? Mandaram chamar. Então nós temos aqui no versículo 32, seguindo a leitura, diz assim: E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Versículo 32. Eu quero estar aqui, pessoal, fazendo uma observação. Aqui no versículo 32, nós temos então pela terceira e última vez Marcos citando Jesus e a multidão. Okay? Então, primeira vez lá, versículo 7, versículo 20 e por último, versículo 32, Jesus e a multidão. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Né? Eu já fiz uma pergunta anterior, né? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Qual a necessidade que você tem colocado, né, em primeiro lugar na sua vida? A outra pergunta que eu quero fazer, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo até agora, não esquece aí de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar, né? Eu quero estar perguntando o seguinte: o que é que está fora e está querendo tirar você da presença de Jesus? Tem alguma coisa, pessoal, aí que está do lado de fora, te chamando, tentando tirar a sua atenção, tentando tirar o seu foco da sua jornada com Cristo? Né? Pare para fazer essa reflexão agora. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Versículo 31. Estando de fora. Não é isso? Versículo 31, eles chegaram lá, sua mãe e seus irmãos, e estando de fora, mandaram chamar Jesus. Ou seja, se eles queriam que Jesus parasse de fazer o que ele estava fazendo, okay? E fosse lá dar atenção para eles. Para quê? Eles falaram que, Jesus, você está ficando louco? Eu vim aqui te prender. Né? Porque foi o que eles foram fazer lá. Eles estavam de fora. Então, lá, versículo 32. O que diz lá? Estão lá fora. Versículo 32. Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Marcos 4:11. Aos que estão de fora. Então, pessoal, o que está do lado de fora que está te chamando? O que o inimigo está usando que está fora? Ele quer usar para tirar a sua atenção, o teu foco do teu caminhar com Cristo. Né? Eu quero citar como exemplo aqui aquela situação de Marta e Maria. Onde Maria, ela escolhe sentar aos pés de Jesus para aprender, para ouvir. Enquanto Marta vai servir, né? E Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas Maria, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então, pessoal, veja bem, sempre há uma escolha, ok? Sempre nós temos uma escolha. E que a nossa escolha seja sempre o Senhor Jesus. E que nada que esteja fora, pessoal, seja lá o que for, nos tire da presença santa e bendita do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos continuar aqui. Paramos no versículo 32. Vamos ler agora o 33. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E agora? Jesus deu amnésia nele, será? Para ele estar fazendo essa pergunta? Pessoal, eu já vi muita gente querendo amenizar e suavizar esse versículo. Okay?
dizendo assim, não foi isso que Jesus queria dizer, não. Sabe, querendo dar uma, né, dando uma suavizada, nossa, Jesus grosso, hein? Nem foi dar atenção para a família dele. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham dessa atitude de Jesus? Põe aí no comentário, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, né? Eu quero agradecer a Deus por isso. Já deixa aí o seu joia e coloca no comentário. O que você achou dessa atitude de Jesus? Foi algo rude da parte dele? Né? Por que ele fez isso? Porque assim, pessoal, Jesus, já desde a sua infância, ele deixou bem claro o propósito da sua vinda. Desde a sua infância. Lucas 2, 41, 52. Rapidamente aqui, Lucas 2, 41, 52, 41 ao 52. Diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos para o judeu já se torna um homem, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Ok? Pensando, porém, eles que veria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Versículo 49, a resposta de Jesus: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus tinha 12 anos. Ele já deixou bem claro aqui, olha, vocês não sabem que eu vim cuidar das coisas do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então essa falta de discernimento já vinha desde essa época deles. Eles não compreendiam o que estava acontecendo. Mesmo assim, né, e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Por que era isso? Porque Jesus tinha que dar o exemplo. Assim como ele nos deu o exemplo do batismo, convém cumprir toda a justiça de Deus. Então Jesus não podia ser insubmisso aos seus pais terrenos, a José e Maria. Né? Mas ele deixa bem claro aqui o propósito da sua vinda. Ok, pessoal? Então vamos lá. Versículo 34 e 35. Vamos ler lá. Para finalizar no nosso estudo. E diz assim: E olhando em redor para o que estavam assentados junto dele. Pessoal, os familiares, Jesus fala aqui, eis aqui minha mãe e meus irmãos, é aqueles que estavam junto dele, não é aqueles que estavam fora. Ok, pessoal? Não é o que está fora, não é o que está lá no mundo, não são os manjares do inimigo, ok? A tua verdadeira família é aquela que o Senhor Jesus está falando aqui, olha, são esses que estão aqui do meu lado, não são aqueles que estão lá fora. É aqueles que estão comigo. Estes são a minha família, estes são a minha mãe, os meus filhos, porque ele fala assim no 35, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então os meus familiares, em primeiro lugar, são os celestiais, são os meus parentes da fé. São aqueles que vão estar comigo na eternidade. Não são aqueles que estão lá fora. O que eles estão fazendo lá fora? Por que eles estão lá fora? Por que eles não estão aqui junto comigo? Por que eles não estão aqui aprendendo do reino? Então essa é a verdade desse texto. Não é o que está fora, é o que está junto de Jesus, é o que está na presença do Senhor. Então Jesus ele nos ensina que ele, pessoal, ele deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Ok? Não é que você não deve amar os seus familiares. Não, não é isso. Você não deve amar os seus familiares
mais do que você deve amar a Jesus. Não é não amá-los, é não amá-los mais do que Cristo. Mateus 10:37. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Amou mais do que a Cristo, virou ídolo. Virou ídolo, não serve para ser discípulo. Ok, pessoal? Palavras de Jesus. Não são minhas palavras. Não sou eu que estou inventando isso. Né? E não é só familiar, é qualquer coisa que você colocar no lugar de Cristo na sua vida. Aqui o texto está falando de família. Mas qualquer coisa que você ame mais do que a Cristo, pessoal, virou um ídolo na sua vida. Precisa ser derrubado, precisa ser destruído. É o que Jesus está falando. Minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai, é aquele que está do meu lado. Não é aquele que está fora. Eu já falei, não que a gente não deva amar nossos familiares. Qualquer coisa que a gente ocupe o lugar de Cristo em nossas vidas vira um ídolo. Não que os verdadeiros familiares de um discípulo são aqueles que fazem a vontade de Deus. E há, pessoal, uma promessa de Cristo para aqueles que deixam tudo para seguir a Jesus. Simão e André deixaram a pesca, a sua profissão, deixaram a sua família. Tiago e João deixaram o seu pai lá, junto com os seus funcionários. Mateus deixou a coletoria de imposto, a sua profissão, para seguir a Jesus. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo 10, para nós encerrarmos o nosso estudo, 10, do 28 a 31, Pedrão, com a palavra, mais uma vez, ele diz assim: E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, já nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Você abre muitas vezes quando você não é aceito na sua família por se tornar um cristão, você não fica desamparado de parentes, você ganha uma família da fé, você ganha aqui que Jesus falou, olha, você ganha irmãos, irmãs, mães, você ganha filhos, você perde de um lado e ganha do outro. Se os teus familiares biológicos, consanguíneos, eles se recusam a aceitar a Cristo, você não pode amá-los mais do que a Cristo, porque a sua salvação e a sua eternidade depende disso. Se você abrir mão disso, você vai ganhar uma família espiritual, uma família na fé. Você será acolhido por uma família da fé. Você será primeiramente recebido e acolhido por Cristo. E receberá, nessa vida e na vida vindoura, você receberá a vida eterna. Pessoal, eu quero encerrar por aqui então nosso estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Quero agradecer a sua presença aqui, a sua paciência até esse momento, ok? E quero agradecer a presença de todos e que Deus continue abençoando nossas vidas e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.